Para piorar um pouquinho, a tela que vai aparecer é essa aqui. Ou seja, ainda reduz. Provavelmente o espaço útil de tela com o slide é menor do que no celular de vocês, considerando as telas atuais de celulares. Lógico, para isso o celular tem que estar com bateria, né? Se não tiver com bateria, a coisa complica um pouquinho mais. Eu posso emprestar um carregador portátil aqui, se for o caso. Mas, como eu já falei para quem chegou um pouquinho mais cedo, os trabalhos já foram corrigidos, já estão no sistema, as faltas também já foram colocadas, a quem não mandou os trabalhos. Ah, 6 pessoas mandaram um, 7 pessoas mandaram outro. Não são as mesmas pessoas nos dois trabalhos. A maioria que mandou os dois, mas tem pelo menos 2 alunos discentes que mandaram um, mas não mandaram o outro. Tá? E em alguns casos, o que foi enviado não corresponde ao que era esperado que fosse enviado. Tá? Não foi o único caso, não. Teve mais de um caso desse. Tá? Lembrando a programação da gente, hoje parcela subdividida, sexta-feira aula de revisão optativa, ou seja, teoricamente vocês estudam, ficam com dúvidas específicas, mais ou menos específicas, e a gente discute essas dúvidas durante a aula, quem quiser vir. Eu fico aqui até 16h15 esperando por alguém. Não vier ninguém até 16h15, eu vou admitir que ninguém está querendo tirar dúvida e vou cuidar da minha vida, que eu tenho mais o que fazer do que ficar esperando para todo sempre. Amém. Tá? Terça-feira que vem, prova, 16, 18, 30. Até o momento serei eu, mas já adianto que minha amnésia é absoluta. A partir da hora que eu entregar a prova para vocês, eu não sei mais nada de estatística. O incrível, melhor ainda, porque eu nunca me preocupei com ela. Termina o horário da prova, 1 minuto depois volta tudinho. É impressionante isso aí. Mas como fica uma coisa muito pontual, não me preocupa muito, não. Aham. Já procurei um psiquiatra. Ele colocou na conta de estresse por conta de aluno que não estudou para fazer a prova. Certo? Aí mandou para um neurologista, fez os exames todos, tudo ok. Não é Alzheimer, então tá tranquilo. Agora falando sério, durante a prova eu não respondo questões, exceto uma clarificação da pergunta sobre limites. Certo? Uma dúvida de interpretação que seja porque a pergunta pode não estar clara, sim. Uma dúvida de interpretação porque o assunto não está claro, não. E com 30 anos de experiência eu garanto que eu sei diferenciar as duas coisas. Tá? Eu devo começar a corrigir durante a prova. Quem for entregando eu vou corrigindo, não vou disponibilizar. Certo? No sentido de eu só vou colocar as notas quando puder colocar as notas de todos os alunos. Certo? Aí a primeira coisa que eu faço, eu coloco a nota no SIGA e depois disso eu vou cuidar de fazer os PDFs, disponibilizar os PDFs para quem quiser ver. Certo? Tem 2 trabalhos disponíveis para vocês, segunda VA e terceira VA. Quem quiser ver a prova, mande alguma coisa nesses 2. Como é que é? Quem chegar em 6,75 eu dou meio ponto. Quem chegar em 6,75 tem 6,75 de média, tem meio ponto na prova, sem
perguntar. Não precisa pedir, não precisa fazer nada. Eu já vou somando. Chegou nesse cenário, eu já coloco meio ponto na prova sem discussão, com uma exceção. Se você precisa de 10,5, porque tirou... Não que eu lembre. Não que eu lembre, mas tem gente que não consegue passar na segunda. Porque tirou nota abaixo de 4 na primeira, então não consegue passar na segunda. O que eu não lembro é de ninguém com 3,5. Que seria o único cenário que isso poderia acontecer. Ou melhor, poderia acontecer também em outro cenário. Não poderia. Tem que ter tido uma nota 3,5 na primeira VA. Eu acho que ninguém ficou cravado em 3,5. Para quem mandou os trabalhos, algum trabalho, tem até um ponto adicional. Mas, novamente, eu não posso dar uma nota acima de 10. Então, esse ponto adicional já entra na conta da necessidade eventual de meio ponto. As provas estarão disponíveis para vocês, pelo menos as notas, na quarta-feira. Certo? Quem pedir, quem eu ver que pediu para ver a prova, vai ter prioridade no PDF. Na hora que for gerar os PDF, que é uma coisa que leva um tempinho para poder gerar, porque eu tenho que tirar foto da prova e da correção, e da prova e da resposta. Certo? Mas quem pedir para receber o PDF, eu vou começar por essas pessoas. Simplesmente porque são as pessoas que estão querendo ver a prova, então... Mas a nota sai para todo mundo de uma vez só. Parei força para quarta-feira, está disponível pela manhã já, mas não garanto. Eu garanto a quarta-feira. Assunto da segunda VA, DIC, DBC, fatorial, parcela subdividida. Terceira VA, na sexta-feira, 16, 18h30, de meu nome até parcela subdividida. Na terceira VA. Certo? Do primeiro dia de aula, que foi quando eu dei meu nome para vocês, até o último dia de aula, que é hoje. Todo o assunto. Tá? As provas continuam com consulta livre. Continuam sendo respostas individuais, suas. Tá? E eu continuo checando para ver se tem resposta perfeita para a pergunta errada. Tá? Ou seja, se você respondeu o que eu perguntei a você na sua prova, não o que eu perguntei ao seu vizinho na prova dele ou dela. Bem, nessa sala provavelmente dele, já que só tem 3 elas. Só tem 3 alunas nessa sala. Então é mais provável que você esteja respondendo a prova do seu colega do que a prova da sua colega, simplesmente por estatística. Ainda mais que 2 sempre ficam juntas. Né? Também eu vou pedir que vocês diminuam o calor humano durante a prova. Tá? Vocês precisam de espaço para colocar seus materiais auxiliares, etc. Então não fica todo mundo tão coladinho. Ok, gente? Então, a parcela subdividida, para começar o assunto de hoje, é um tipo de fatorial. No fatorial normal, todos os fatores têm a mesma demanda de espaço, por exemplo. As mesmas necessidades logísticas. Então, existe apenas um tipo de parcela. A parcela subdividida é um caso de fatorial em que faz sentido, por alguma razão, você encaixar uma parcela dentro da outra. Tem alguém olhando aqui a tela? Não? Todo mundo está olhando o... Certo? Então deixa eu botar para o lado de cá que fica mais fácil para mim. Certo? Vai evitar que eu passe. E, passando para ajudar vocês, estamos no slide 2. Tá? Ou seja, o que tem alguma coisa já. Ele é um caso especial de fatorial.
Se ele é um caso especial, tudo que vale para o fatorial vale para a parcela subdividida. Tá? Ele pode ser em qualquer delineamento experimental, ele pode ter qualquer número de fatores e de níveis. Tá? Existe o que se chama de parcela subdividida, que é um fatorial que tem 3 fatores, um dentro do outro, dentro do outro. Tá? Mas a lógica, se você quiser fazer um fatorial em parcela subdividida, é gosto do freguês. Eu não consigo ver muita lógica em fazer isso, mas não há problema teórico com relação a isso. Por que pensar na possibilidade de fazer uma parcela subdividida? O primeiro critério, a primeira necessidade é uma necessidade pragmática. Vamos dizer que nós estejamos pensando em uma coisa como um sistema de irrigação. E que um dos fatores seja, um dos níveis, seja um pivô central. Vocês sabem o que é pivô central, não? É um ponto central e irriga um círculo. O pivô central, todos que existem, são muito grandes. São áreas grandes, de vários hectares. Se você está fazendo um experimento em que você tem irrigação por pivô central como um dos níveis, e o outro fator é variedade de milho. O pivô central pode ser feito em uma parcela pequena? Não. A natureza do pivô central exige a área de um pivô central. O milho pode ser avaliado numa parcela pequena? Pode. A variedade de milho pode ser avaliada numa parcela pequena. Tipicamente, inclusive, principalmente nas fases iniciais, é avaliada em parcelas pequenas. Se você fizer um fatorial básico, normalzinho, o que a gente já viu, quem é que vai definir o tamanho da parcela? O pivô central ou a variedade de milho? Porque eu posso ampliar a área do milho, mas eu não posso reduzir a área do pivô. Correto? Se for um fatorial normal, então cada unidade experimental vai ter que ter um pivô central inteiro. Cada unidade experimental, porque eu não posso reduzir o pivô central. Qual é a consequência disso? Um custo experimental muito alto. Porque eu vou precisar de vários pivôs centrais, eu vou precisar de uma área grande, eu vou precisar trabalhar numa situação muito maior. Está fazendo sentido? A parcela subdividida quer dizer o quê? Dentro do pivô central, eu tenho várias subparcelas, por isso que é subdividida, cada uma com uma variedade de milho. Então, eu tenho a área grande do pivô, e aqui dentro eu tenho minhas 4 variedades de milho. Ao invés de precisar de 4 pivôs em cada repetição. Tá? Isso reduz o tamanho do experimento, isso reduz o custo em todas as escalas de custo, e isso reduz a variabilidade do ambiente. Porque eu consigo usar um experimento numa área muito menor, então eu vou ter menos variação de topografia, eu vou ter menos variação de solo. Tá? A parcela subdividida é utilizada nesse tipo de cenário, em que por alguma razão eu colocar uma parcela dentro da outra vai reduzir a minha variação experimental ou os custos experimentais. Eu colocar uma parcela dentro da outra vai reduzir a variação do experimento ou os custos do experimento. Hã? Sim. Pode. Não, eu não estou dizendo para escolher um ou outro, não. Você vai escolher a parcela subdividida quando fazer isso vai reduzir os custos ou a variação. Porque pode ser que não seja uma questão de custo. Pode ser que seja uma questão de controlar melhor o seu experimento. Pode? Certo?
Normalmente, quando você vai reduzir o custo, porque você está reduzindo a área, você já vai melhorar a precisão. Mas, além disso, pode ser que seja somente em função de melhorar a precisão. Pensa, ou de viabilizar a logística. Pensa, por exemplo, num cenário em que você está comparando corte de cana. Tradicionalmente, corte de cana manual é com a cana queimada, não é? Faz a queima para poder facilitar a vida do trabalhador. A razão básica é essa. Tá? E não é porque está facilitando a vida porque o proprietário é bonzinho. Porque facilitando a vida, a produtividade dele aumenta. Certo? Mas algum de vocês já entrou num canavial com cana seca? O braço fica como? Todo cortado. Não é chatão, dói pra cacete mesmo. Aquele corte parece que é, além dos cortezinhos todo finozinho, arde que só E de quebra também tem risco maior de cobra, de... Então passa aquele fogo rápido e o fogo de queimar a cana. Certo? Facilita a vida. Então, eu não vou entrar no mérito não, tá? Mas cuidado com o que você fala. Certo? Temos senhoras na sala. Tá? Sim, mas eu tenho que tomar cuidado. Tá? E eu não consegui segurar a brincadeira, desculpa. Desculpa eu não ter me controlado. Eu deveria ter me controlado mais. Mas o que acontece? Se você estiver fazendo um experimento que você tem corte de cana crua e queimada, você quer ver, por exemplo, o efeito da queima na qualidade do solo. Você precisa de uma área grande para diferentes tratamentos de corte de cana crua ou queimada, ou poderia ser, teoricamente, uma área pequena? Teoricamente, uma área pequena resolveria. Mas imagina como ficaria conduzir esse experimento se eu tivesse áreas queimadas e cruas, todas misturadas dentro da área. Ia ser um Deus nos acuda para... Não, nessa sala aqui eu toco fogo, na sala do lado eu não toco, na outra eu toco. Ia ser muito difícil. Então, o que é que a gente faz? Todo mundo que vai levar fogo junto, e quem não vai levar fogo, junto, dentro de cada repetição, né? Vai ter repetições. Mas pelo menos não fica esse leva, esse leva, esse não leva, aquele leva. Então a gente controla, nesse caso, a variação, a condução do experimento. Não vai reduzir o custo, não vai reduzir a área, mas vai reduzir a chance de uma besteira de pegar fogo onde não era para pegar. Então a gente vai usar a parcela subdividida quando conseguir ou reduzir a área e reduzir o custo, ou simplesmente manejar melhor o experimento. Tá? Uma consequência disso é o quê? E aí a principal consequência dela. Quem é que conduz a variação do acaso? Quem é que cria a variação do acaso? É a diferença entre as parcelas em que o experimento é conduzido. Correto? Se eu tenho dois tamanhos de parcela diferentes, a principal e a subparcela, eu tenho uma variação do acaso ou tenho mais de uma variação do acaso? Mais de uma. Eu tenho uma variação do acaso entre as parcelas menores e tenho uma outra variação do acaso entre as parcelas maiores. É a principal consequência da parcela subdividida. Eu não tenho mais uma variação do acaso. Eu tenho duas diferentes. E isso tem uma consequência direta. Considerando um experimento de um mesmo tamanho, mesmo número de tratamentos e de repetições.
Quem é que vai ter mais grau de liberdade do resíduo? Se for um fatorial normal ou se for um fatorial em parcela subdividida? Uma parcela subdividida. Vai ter menos. Por quê? Porque eu vou pegar a mesma variação do acaso e dividir em duas partes. Vamos dizer que eu tenha 2 tratamentos principais e 5 na subparcela. 10 tratamentos, correto? Com 3 repetições. 30 parcelas. Até aqui tá ok? Concorda? Eu vou pegar o DIC só para facilitar a minha vida. E o GL, né? Tratamento. O GL é igual. Eu tenho 10 tratamentos, 9 graus de liberdade. No total, eu tenho 10 tratamentos com 3 repetições, 29, e continua a ter 29 aqui. Se for no fatorial normal, quem é que está faltando? Tudo é resíduo. Confere? Até aqui está ok? Só que agora esse 20 vai ser dividido em duas coisas. Um resíduo da parcela principal e o que sobra, que é o resíduo da subparcela. Quantas parcelas principais eu tenho nesse experimento? Um voto para 3. São 2 principais em cada repetição. Não é isso? Não tem a repetição? Eu tenho 2, cada uma delas está dividida em 5, mas eu tenho 3 repetições. Então eu tenho 5 parcelas principais. Correto? 6 parcelas principais, 5 graus de liberdade. Desses 5 graus de liberdade, 1 é da parcela, né? Do tratamento, do fator que está na parcela principal. Então, o resíduo da principal é, eu tinha 5, gastei 1, ficaram 4. E o da subparcela, portanto, 16. É o que sobrou. Todo mundo conseguiu entender a lógica, a gente vai bater nisso aqui mais detalhado mais na frente, mas todo mundo conseguiu entender a lógica. Eu peguei 1 grau de liberdade único e dividi em 2. Resultado, os 2 são menores do que teriam sido se fosse um só. Seria só o 20. Se fosse um fatorial básico, eu teria 20 graus de liberdade do resíduo. Mas como eu coloquei em parcela subdividida e, portanto, eu divido em 2 partes, um ficou com 4, outro ficou com 16. Então, inerentemente, a parcela subdividida é estatisticamente pior do que o fatorial. O resíduo é a variação do acaso. É a parte que a gente depende para medir. Concorda? Se eu tiver um certo número de elementos, o efeito de cada elemento individual, que a gente calcula diretamente, dos fatores, dos blocos, se for o caso, esses a gente calcula direto, concorda? Então vai ser o mesmo em qualquer forma que a gente faça.
o grau de liberdade do fator 1, o grau de liberdade do fator 2, o grau de liberdade da interação, o grau de liberdade do bloco vai ser o mesmo. Qualquer configuração que a gente faça, ele tem que ser o mesmo. Quem é que vai mudar? O resíduo. Que é de como a gente distribui as coisas. Tá ok até aqui? Como, quando eu saio do fatorial básico para parcela subdividida, eu saio de um resíduo para 2, e não vai aumentar o grau de liberdade disponível para resíduo, que é definido pelas outras coisas, naturalmente, inevitavelmente, os graus de liberdade do resíduo da subdividida são menores do que no fatorial básico. Porque eu saí de 1 para 2. Então, qualquer um dos dois é menor do que seria se fosse tudo junto. Tá ok até aqui? Então, quando é que faz sentido eu utilizar a parcela subdividida? Quando eu conseguir reduzir a soma de quadrados mais do que eu paguei com o grau de liberdade. Porque eu reduzi a área, e aí eu reduzi a variação. Ou porque eu consegui controlar melhor o experimento em função de ter feito em parcela subdividida. Nesses casos, eu tenho um ganho. Tem duas coisas. O que é que dá a precisão do experimento? É a variação do acaso, concorda? A variação do acaso é feita por quem? Grau de liberdade e soma de quadrado. O grau de liberdade, eu já mostrei que numa parcela subdividida sempre vai ser menor para cada um dos resíduos, porque eu estou dividindo eles. Se eu estou dividindo as partes, tem que ser menor do que seriam antes. Então, o grau de liberdade piorou, inevitavelmente. Porque grau de liberdade a gente quer quanto mais melhor, né? Porque ele é o divisor. Então, quanto mais grau de liberdade do resíduo, melhor. Só que, se eu escolher bem a parcela subdividida, o que é que eu posso fazer? Eu estou perdendo no grau de liberdade. Eu estou diminuindo o grau de liberdade que eu deveria querer aumentar. Mas eu posso reduzir a soma de quadrados. Eu posso reduzir a variação. Hã? Não, a variação pode, se eu fizer bem, o meu objetivo é reduzir a variação do acaso. Porque eu consegui controlar melhor o experimento, porque eu reduzi a área que eu tinha que utilizar e, portanto, reduzir a variação do acaso dentro daquela área. Se eu controlar bem isso aí, eu ganho em precisão. Não, não é bem por aí não. Porque aí você está comparando Jesus com cuscuz. Certo? Você está comparando duas coisas que não dá para comparar. Mas vamos dizer que eu consiga. Você tem lá aqueles 2 hectares. Se fosse um fatorial básico, você ia precisar usar os 2 hectares. Tá? Se jogou para uma parcela subdividida, vamos dizer que você consiga reduzir de 2 hectares para 5 mil metros quadrados. Um quarto da área. Onde é que você acha que vai ter mais variação do acaso? Em 20 mil metros quadrados ou em 5 mil metros quadrados? Hã? Então você reduziu a variação quando, ao parcelar a parcela subdividida, você conseguiu compactar mais seu experimento. Mas não foi, mas você continuou no campo. Você continuou no campo. O que você falou foi sair do campo para uma casa de vegetação, para um ambiente controlado. Eu não estou falando isso. Você continuou no campo, só que ao invés de usar 20 mil metros quadrados para fazer esse experimento, você conseguiu reduzir para 5 mil metros quadrados. O que eu disse que você está comparando Jesus com cuscuz é comparar um campo com a casa de vegetação, que é o que a gente chama de ambiente controlado, ou uma estufa. Porque aí você muda tanto o ambiente que você não dá para comparar o resultado. Você mudou 2 experimentos que agora não tem mais nada a ver um com o outro.
É o seu objetivo, mas não é o que vai acontecer sempre. Você tem que fazer com cuidado, planejar com cuidado para garantir que vale a pena. Professor, dá para fazer isso também dentro do ambiente controlado, né? Dá. Pode fazer sentido. Por exemplo, tem dois cenários que eu posso criar na cavitação que faz sentido. O primeiro cenário, se você estiver querendo utilizar sombreamentos diferentes, como é que você faria o sombreamento na cavitação? Telha ou sombrite, que pode ser, por exemplo, diferentes cores ou diferentes percentuais de sombreamento. Você pode fazer isso em cima de um único pote? Pode. Você pega o pote, coloca no pote uma hastezinha e em cima da haste coloca. É possível fazer? É. Vai ficar bom? Provavelmente não. Porque vai ter ou vai ficar muito perto da planta, ou vai ter muita chance de iluminação lateral afetada. Então a tendência natural seria o quê? Você fazer em cima pelo menos de uma bancada. Se for no fatorial normal, cada bancada era uma única unidade experimental. A única coisa que você tinha ali era um pote com aquela bancada inteira. Se você fizer parcela subdividida, você pode ter potes diferentes, com diferentes variedades, por exemplo, todas submetidas ao mesmo sombreamento. Faz sentido, porque você ganhou o quê? Viabilizou aquilo ali que você não teria cavitação suficiente para cada bancada ser um único pote no mesmo ambiente. Outro cenário você pode estar fazendo um experimento com controle de disponibilidade de água no pote, irrigações diferentes. Certo? Você misturar plantas que estão recebendo quantidades diferentes de água, primeiro tem uma chance muito grande de você irrigar errado. Essa planta era para receber 50% e receber 70%. Simplesmente porque se mistura, acontece. Certo? Então, na hora que você separa todo mundo que vai receber um determinado junto, você consegue, sem reduzir a área, você não teve redução nenhuma de área, mas consegue reduzir a chance de fazer uma merda. Certo? Controlar a variação experimental do manejo do experimento. Tá ok, gente? Então, seria um ambiente controlado que faria sentido. Eu tenho mais dificuldade de pensar, mesmo no laboratório dá para você pensar. Você quer ver, por exemplo, o efeito da aeração pela rotação do... Vocês sabem como é que... Se você estiver cultivando bactéria no meio líquido no laboratório, vocês sabem como é que faz, não? Sim. Bota a bactéria no Erlenmeyer e o sistema mais comum é botar numa mesa agitadora que fica rodando em diferentes velocidades. Não, ela fica girando. Aí oxigena simplesmente porque está girando, aumenta o contato com a atmosfera e oxigena no meio. Sim, você está cultivando ela no meio de cultura. A bactéria está no meio de cultura. Você está aerando o meio de cultura pela agitação. Então talvez você, no experimento, você queira ver diferentes aerações, diferentes velocidades de rotação. Cada agitador, cada shaker, como a gente chama, porque fica shake, fica balançando, com diferentes velocidades de rotação. E aí você pode ter diferentes meios de cultura ou diferentes tipos de bactéria sendo agitadas ao mesmo tempo em cada shaker. Então seria um cenário, ao invés de um shaker, um meio de cultura, que seria no fatorial normal. Então mesmo no laboratório dá para você pensar com um pouquinho de imaginação em cenários para... Diga aí, quando vai usar um fatorial normal. 90% das situações. Sempre não vai buscar eficiência. Sim, mas o ponto é você sair, você sempre vai buscar eficiência, mas o caminho não é necessariamente esse. Por exemplo, você está fazendo um fatorial entre aplicação
de N, P e K no campo. Cada parcela vai receber uma adubação. Com P, com N, com... Qual é o ganho que você tem em fazer um bloco, fazer todas as com N no canto? Não é o comum. A parcela subdividida é um caso especial. E como caso especial é menos comum do que o fatorial básico. Você tem que ter uma razão para usar. E esse é o ponto-chave. Você tem que examinar o seu trabalho nas suas condições e dizer, olha, se eu sair de um fatorial normal para uma parcela subdividida, eu vou ganhar aqui ou ali. Você pode relacionar dados em diferentes casos. Como assim? Você tem dados no campo, fatorial normal. E da vegetação, parcela subdividida. Você pode relacionar esses dados. Não estatisticamente. Na estatística, você só compara dentro de cada experimento, não entre experimentos. Você pode fazer comparação de média? Não. Comparação de médias, não. Você pode discutir. Eu encontrei isso aqui, eu encontrei aquilo ali, a diferença talvez em função disso. Na língua. Melhor, no dedo, né? Da mesma forma, você pode comparar o seu resultado aqui em Carpina com o resultado de um pesquisador trabalhando com essa mesma cultura na África do Sul. Não é uma comparação estatística. Olha, Johan encontrou aquilo lá na África do Sul, eu encontrei isso aqui. A diferença da gente, ou a semelhança da gente, é provavelmente em função disso. Isso não é estatística. É a base da ciência, só não é estatística. Tá ok até aqui, gente? Finalmente, passando para o próximo slide. Resíduos. Aqui a gente já falou boa parte disso. Mas como uma parcela fica dentro, e eu estou aspeando dentro, porque não é necessariamente fisicamente dentro, já tem outros casos em que a gente considera dentro, mas não está dentro da mesma parcela, você tem diferentes resíduos. O maior resíduo, ou seja, a maior variação, sempre é da parcela principal. Por quê? Porque ela é fisicamente maior e porque eu necessariamente tenho menos parcelas principais. E, portanto, tenho menos grau de liberdade. O divisor é menor. Não tem como eu ter mais parcela principal do que subparcela. Porque a sub está dentro. Então, no mínimo, eu tenho 2 vezes mais subparcela do que principal. É inevitável. Tá? E o controle local, quando você faz delineamento em blocos, por exemplo, está na parcela principal. Ou seja, você tem menos e ainda gasta mais. Tá? Aqui foi no DIC. Mas se fosse DBC, a conta vinha para aqui. Partindo para o próximo, tem um gráficozinho com a qualidade gráfica típica dos meus desenhos. O controle local é o bloco, no delineamento em blocos. O bloco é formado por quem? Pela parcela principal ou pela subparcela? Correto? O bloco é formado pelas parcelas principais. Então, tudo que está relacionado com a parcela principal vai sair da conta da principal. Se olhar o próximo desenho, dá inclusive para responder a sua pergunta. Esse desenho lindo, maravilhoso, assim, com alta qualidade, que meu sobrinho designer se vê, tem um piripaque. Tá? Na realidade foi feito com Excel. Excel com cores. Tá? E não me perguntem porque eu escolhi 11 subparcelas. Até hoje eu não sei. Mas como ele está funcionando para o que eu quero, resolve.
Se você pegar uma linha dessas, certo? É a parcela principal. Eu tenho 3 linhas em cada bloco. Dentro de cada linha, eu tenho 11 subparcelas, que são as 11 células do Excel que estão dentro daquele trecho que eu marquei ali. Tá? Então, eu tenho uma variação no próximo. A variação de um vermelho para um vermelho é uma variação do acaso. Sim. É a parcela que recebe, por exemplo, a irrigação. Certo? Ou a queima da cana. Tá? Ou seja, é o fator que exigiu uma área maior. Pensando naquele experimento que a gente falou ainda agora da iluminação. Cada área de sombrite é uma parcela principal. O pote é uma subparcela, porque está dentro de uma mesma área de sombrite. Ok? De uma subparcela para outra, eu tenho uma variação do acaso. Se pensar na parcela principal sendo essa linha de cadeira, cada linha de cadeira aqui, eu tenho uma diferença do acaso dessa linha para essa. Isso é a variação do acaso entre as parcelas principais. Mas também tem uma variação do acaso dessa cadeira para essa de cá. Certo? Essa aqui tem um prego, aquela ali não tem. Você vai fazer a prova com um prego cutucando. Isso vai ter um efeito na sua nota. Pequeno. Certo? Possivelmente. Repete. Você espera que sejam, mas podem ser muito grandes. Certo? Depende do seu experimento. Pega, por exemplo, um experimento, aquele velho clássico meu de... Hã? Não, não. Um experimento em que você esteja avaliando sistemas de treinamento de corrida. A variação entre pessoas é muito grande. E é uma variação, do ponto de vista do sistema de treinamento, é uma variação do acaso. Então, você pode... diferentes regimes nutricionais para perda de peso. Tá? A variação de pessoa para pessoa é uma variação enorme. Tem gente que perde peso, olhar para ela de cara feia, perde peso. E tem gente que morre de fome e perde pouco peso. Então você pode ter variações do acaso muito grandes. Você quer que elas sejam o menor possíveis. Então o que é que você faz? Controla. Eu estou fazendo um experimento de sistemas de treinamento de corrida, eu começo a separar aquelas variáveis que eu sei que costumam afetar. Idade, sexo, peso, histórico de treinamento. Tá? Eu não poderia participar nunca de um experimento junto com vocês. Porque eu tenho idade de ser pai. Literalmente falando, de todos vocês. Minha filha tem 30 anos de idade. Hã? Eu tenho 58 anos de idade. Tenho idade para ser pai de qualquer um de vocês. Aí já apelou para grosseria. Tá? Aí já apelou um pouquinho para grosseria. Precisaria ter sido pai muito novo para ter idade de ser avô de um de vocês. Tipo 15 anos de idade. E meu filho teria que ter... Meu filho ou minha filha também teria que ter começado a... Sim. Beleza, mas eu teria que ter sido pai com 15 ou 16. Porque lembra que
No meu caso, a minha filha teria que ter tido você 19 anos atrás. Certo? Se fosse eu com 10 anos de idade e ela com 10 anos de idade, não. Eu com 15 e ela com 15. Dava para fechar. Mas tem que ser alguma coisa desse tipo para conseguir ter um neto com 19 anos de idade. Tá? É possível biologicamente? Mas a família estava precisando de umas visitazinhas sérias de controle de natalidade. É possível, mas muito no limite. Já para ser pai, aí é tranquilo. Tá? Mas você quer reduzir ao mínimo possível a variação do acaso. Esse é o seu objetivo. Tudo que você faz na experimentação é para isso. Aumentar o número de repetições, porque aí você reduz o peso da variação do acaso. Tomar mais cuidado durante a condução do experimento. Rigor científico, procedimento cuidadoso. São coisas que você vai fazer para reduzir a variação do acaso. Agora, não dá para afirmar, como você falou, que sempre vai ser pequeno. Infelizmente, pode ser grande. Em muitos cenários. Tá? Então, você tem 3 variações no experimento. Tem uma variação entre as subparcelas de uma mesma parcela principal. Tem a variação entre as parcelas principais. E pode ter uma variação do bloco, do controle local, que não é uma variação do acaso, mas também não é uma variação que você está interessado. É uma variação que você separou para reduzir a variação do acaso. Mas não tem um interesse intrínseco nela. Você forma o bloco para reduzir a variação do acaso. Quê? Você quer pouca para aumentar a precisão, você não consegue evitar a variação do acaso. E você já usa o bloco porque você consegue reconhecer, olha, isso aqui é do ambiente, não é o que eu estou interessado, é do ambiente, mas vai causar variação. Inclinação do terreno, iluminação, tipo de solo. São coisas que vão causar variação, mas não são do acaso propriamente ditas. Tá ok até aqui? Quem vai para qual lado? Quem vai definir qual o resíduo que vai avaliar cada fator é onde ele aparece. A parcela principal vai ser pelo resíduo da parcela principal ou pelo resíduo da subparcela? Porque ela só acontece na principal. Ela só aparece no conjunto de todas as subparcelas. O bloco, principal ou sub? Principal, porque o bloco é formado pelas parcelas principais. Então, o bloco vai ser avaliado pelo resíduo da principal. O fator que aparece na subparcela, principal ou sub? Porque ele só aparece na subparcela. E a interação aparece aonde? Na principal ou na sub? A interação é feita pelos dois, mas onde é que você consegue ver a interação? Na sub. A interação não é a modificação de um em função do outro. Então só acontece com os dois juntos, né? Na principal, você consegue ver a sub? Na principal, você não consegue ver a sub porque você somou todo mundo. Não é isso? Então você não consegue ver mais a sub. Portanto, você não consegue ver a interação. A interação é na sub. Vocês vão descobrir na terça-feira se é uma questão de prova ou não. Ou na sexta. Na terceira. Ou na final. Certo? Tá ok até aqui, gente? A interação só aparece na sub, porque só aparece com os dois, e na principal você não vê mais a subparcela.
Tranquilo? E agora um exemplo. 3 manejos de corte de cana. Certo? Eu um dia desse preciso atualizar isso, porque queima manual ninguém mais faz, mas... Cana... Vocês sabem o que é corte manual? Hã? Mas é porque faz tanto tempo já que saiu da prática. Certo. Tem um relevo acidentado, tem propriedades relativamente pequenas, certo? Mas mesmo em Pernambuco a tendência é desaparecer por uma razão econômica. Certo? Não é só por isso não. Tem isso, mas não é só isso não. A questão é que o custo de corte manual é alto demais. E como a cana é competitiva, como todas as commodities. Certo? Não, a questão é simples. Quem é que vai definir o preço de cana? Mercado. Baseado em quê? Não. É baseado no valor do açúcar e do álcool. Certo? Quem define o preço da cana é o açúcar e o álcool. Quem é que vai definir o preço de açúcar e álcool? Quem compra. Mas o comprador de álcool ou de açúcar está interessado no custo de produção da usina? Não. Então ele vai comprar. Quem vai definir, na verdade, o preço do açúcar e álcool são as usinas que conseguem produzir por um custo mais baixo. Porque açúcar e álcool é o mesmo produzido aqui em Pernambuco ou produzido em São Paulo, Goiás, Minas. A tendência é elas terem muita dificuldade. Porque onde tem topografia boa, tem fertilidade e chuva ruim. A nossa Mata Norte, a topografia é boa para a mecanização. Mas a fertilidade do solo consegue ser pior, porque é um solo mais arenoso, e é uma área mais seca. Mais seca significa potencial produtivo não irrigado menor. Certo? Mata Sul, que chove mais, e cana precisa de água, é uma topografia não muito favorável, para colocar assim, usando termos... Então a tendência é ou partir para produto de nicho, fazer cachaça fina, porque aí você está com outro mercado. Pé de ferro faz tempo que não... essa era velha quando... É a 3X. Essa era velha... um dos nomes que ela conhecia era pé de ferro. Não era cana energia não. A 3X, na realidade é uma cana até com características industriais boas. Numa janela, só que tem uma janelinha muito pequena de corte dela que ela fica com características industriais boas. Perdeu o prazo, ela fica com açúcar, cai feito uma desgraça. Mas a gente pode continuar, por exemplo, com cana para rapadura, cana para cana orgânica, para quem acha que vale a pena pagar mais, cachaça. Aí. Você vai... Tem açúcar orgânico. Eu não falei que faz sentido lógico.
Eu estou dizendo que tem um mercado. Tem um mercado para vinho orgânico, pô. Cerveja orgânica. Se tem gente querendo comprar, vai ter gente querendo produzir. Faz sentido? Aí já é outra pergunta que eu não vou discutir aqui. Não, calma, a gente está discutindo duas coisas. Você está falando do ponto de vista do produtor, é um nicho. Eu estou falando se tem alguma razão, se fizer qualquer teste bioquímico, médico, encontrar diferença para essas coisas, que aí é o que faria sentido existir o diferencial, aí já é outro 500 mil reais. Para alguns produtos, pode fazer sentido. Um tomate, um alface, produtos que vão ser consumidos in natura, você reduzir o uso de defensivos agrícolas, pode fazer sentido do ponto de vista de saúde do consumidor. Mas açúcar, eu não vejo. Mas se tem alguém querendo pagar, vai ter alguém querendo produzir. E é legal. É melhor do que outras coisas que vai ter gente querendo pagar e vai ter gente produzindo. Tranquilo? Então, voltando para o exemplo, 3 maneiras de corte de cana: crua, queimada ou corte mecanizado, e queimada, melhor, crua no corte manual ou no corte mecanizado, e queimada manual. Não coloquei o queimada mecanizado porque não faz sentido. Não, 3. Queimado manual, crua manual e queimado e crua mecânica. O quê? 11 variedades, um delineamento em bloco com 3 blocos. Então, como é que a gente faz? Primeiro a gente vai escolher os blocos. Nesse caso, o terreno que eu estou mostrando para vocês aí tem uma declividade e os blocos estão em curva de nível, cortando a declividade. Em cada bloco, eu faço o sorteio das 3 formas de queima de colheita. No bloco 1 ficou crua manual mecanizado, e queimado manual. E por aí foi. Cada bloco eu fiz o sorteio. Agora eu vou para cada uma dessas parcelas, das 9 parcelas principais, e faço um sorteio separado para as subparcelas, que é o próximo slide. Certo? Então eu vou fazer o sorteio em etapas, como diria Jack e Dexter. Vamos por partes. Certo? Primeiro eu sorteio as parcelas principais, e dentro de cada principal eu tenho um novo sorteio completamente separado para as subparcelas. Variedade 9, variedade 5. Eu estava com preguiça quando eu fiz isso aqui para colocar nomes fictícios, aí eu coloquei logo V alguma coisa. CR. Deixa eu ver o nome que eu usei aqui, para tentar me lembrar. Era para ser M. Ah, não. É porque, na realidade, eu tive uma mudança no meio do caminho e não vi que tinha ficado aqui. Era crua com, queimada. Crua com requeima e sem requeima. Isso aí ficou de alguma vez que eu mudei os nomes e sumiu. Mas isso aí são indicações somente dos tratamentos da passagem principal. Certo? Explicando o que seria nesse cenário aqui, quando se queimava cana para cortar, alguns produtores juntavam a cana, a palhada que tinha ficado, e queimavam de novo. Para o terreno ficar todo sem palha nenhuma, que é a requeima. Então tinha com requeima e sem requeima.
Isso aí na década de 70, 80, início dos 90 ainda faziam isso. Qual a justificativa? Basicamente, a justificativa que eles davam era para não ficar com a palhada no chão, para facilitar o controle de mato, para coisa desse tipo. Certo? A consequência disso aí é que o que tinha sobrado de matéria orgânica que ia ser incorporado desaparecia, e quando São Pedro decidia que ia irrigar a cana, estava o terreno todo nuzinho, doido para descer ladeira. Tem algumas outras consequências que não tornam a coisa tão simples. Tem o lado da daninha, que o mato, quando o mato saía da cobertura de cana, já estava maior do que conseguiria entrar com herbicida. Certo? Já estava fora do ponto de tratamento de pré-emergência, porque a emergência tinha acontecido com o mato protegido pela palhada. E começou-se já um bom tempo a fazer plantio direto de cana. Ou seja, termina uma safra que vai renovar, entra com um Roundup e entra com um trator na palhada da cana, para abrir o sulco de plantio da próxima cana. E tem alguns problemas de aumento de doença. Então, em alguns casos, você queimar o material, eliminar a cobertura, ajuda a reduzir algumas doenças e pragas que ficam protegidas pela palhada. Nesse caso, esse caso que eu falei agora, é quando vai plantar a cana. Ou seja, terminou os 4, 5, 6 anos da cana-de-açúcar. Certo? Ao invés de zerar, preparar o terreno, entrar com arado, revolver tudo, fazer o equivalente ao plantio direto que se faz com grãos. Certo? Isso aí tem algumas consequências de aumento, se não me engano é praga, na verdade, não é doença não. Que fica protegida pela palhada e ataca a cana que está sendo plantada em seguida. Tá? Então, por mais que a gente tenha um hábito cultural já no Brasil, dizer que plantio direto só tem vantagens em relação ao convencional, não é bem por aí. Existem algumas vantagens também do revolvimento de terra. O que acontece é que no mundo tropical, essas vantagens têm uma desvantagem muito grande, que é a perda de matéria orgânica. Como nossos solos, e Valdomiro falou isso para vocês já algumas dezenas de vezes provavelmente, são muito intemperizados, com pouca capacidade de retenção de cargas, a matéria orgânica passa a ser ainda mais essencial no nosso cenário do que no mundo temperado. Então, tudo que a gente fizer para aumentar a matéria orgânica do solo vai ajudar na parte de manejo de fertilidade. Agora, existem outros aspectos. A gente não precisa esquentar o solo. A gente não precisa aumentar a temperatura do solo como precisa no hemisfério norte. Eu fiz experimento na minha tese de doutorado em 97, no campo. Eu estava plantando experimento no final de maio, início de junho, que já é verão alto lá, começando o verão, caiu neve. Eu atrasei o plantio uma semana porque nevou. Nesse experimento, se não me engano, era um experimento com trevo vermelho, trevo branco e alfafa. Não. Não foi no Rio Grande do Norte, não. Foi em Montreal. Eu falei no hemisfério norte. Tá? Então, nesses cenários, o revolvimento do solo ajuda ao oxigenar o solo e ao expor o solo ao sol, ajuda a aumentar a temperatura. Novamente, pensando no Canadá, os dados lá indicam que a temperatura do solo está inferior. Temperatura do ar acima de 25, já. Temperatura do solo a 10 centímetros de profundidade abaixo de 10. Até
junho. Então, você precisa esquentar para poder aumentar o desenvolvimento das raízes nessas condições. A praga é um problema, mas se você não crescer, se sua planta não crescer porque o solo está frio demais, tem outro problema. Então, só tomar cuidado que plantio direto é ótimo para a gente. Tem permitido a gente aumentar a nossa produtividade com uma redução de impacto ambiental muito grande, mas não é só bom. Tem coisa ruim também. Bem, o nome mais correto é plantio direto na palhada. Certo? O procedimento tradicional, desde uns 2000 anos antes de Cristo, tem um tempinho já, seria para plantar uma cultura, você abrir o solo, entrar com um arado ou alguma coisa equivalente a isso, em que você revolveria o solo. A função disso se você está num ambiente temperado, você oxigenar mais o solo, que fica alagado durante o inverno, tem uma cobertura de neve em cima, né? A neve derrete e o solo fica alagado, e aumentar a temperatura do solo. Ou seja, ativar o solo, tornar ele num ambiente mais adequado para a cultura. Também tem outra função, ao fazer a mistura e incorporar matéria orgânica, aumenta a decomposição, aumenta a velocidade da decomposição, e os nutrientes que estão na matéria orgânica ficam disponíveis para a cultura. Isso aí é o tradicional. No plantio direto, o objetivo é mexer o mínimo possível no solo. Então a máquina, a plantadora, só abre um suco pequeno, não é um suco de cana não, é um suco de poucos centímetros, e coloca a semente naquele suco. Então o solo fica mais ou menos intacto. Tá? E o nome correto é plantio direto na palha, porque para ela ser bem feita exige uma quantidade grande de palha em cima. A palha vai atuar como uma proteção do ambiente, reduzindo a perda de água e permitindo que a planta, a matéria orgânica do solo, não seja consumida tanto pela respiração, pela quebra. E aí com isso vai ficar disponível para... Nos dois casos, existe necessidade de cuidados com a física do solo. Certo? O sistema radicular com aração e gradagem, que seria o procedimento normal, arar, revolver e depois entrar com uma grade para poder diminuir o tamanho das partículas do arado, fica mais poroso. E aí a raiz consegue desenvolver mais fácil. Só que, fisicamente, na maioria dos nossos solos de grande produção de grão, o nosso solo fisicamente é bom. Então isso não é um limitante tão sério. Certo? E, com o tempo, essa incorporação maior de matéria orgânica, e com as raízes sendo preservadas, e com a matéria orgânica decompondo mais devagar, você vai melhorando a estrutura do solo, então o solo vai ficando naturalmente mais adequado para o desenvolvimento de raízes. Mas a questão que tem que remover as folhas do corredor, não vai atrapalhar. Não ia dar plantada, se eu disse, cortou, não corta. Cortou, entrou com um herbicida normalmente. Normalmente sim. Que é para matar a cana. E normalmente você vai trocar a linha. Se a linha estava aqui, você não vai plantar exatamente na linha da cana. Você roda um instantinho e planta no que seria a entrelinha de uma rodada. Não, vai ficar palhada de qualquer jeito. Quando você termina de fazer a colheita, a palhada, uma colheita mecânica, que seria nesse cenário, a palhada fica toda espalhada. Porque o que acontece? A máquina é basicamente um cortador de grama metido a besta. Tá? Um cortador de grama bastante grande. Entra aqui, a cana entra, a bandeira vai junto. Só que a máquina corta e joga do lado.
Quando ela vai jogando, ela não joga, deixa eu ver, deixa eu colocar aqui quietinha só na entrelinha, ela vai espalhar. E como vai espalhando, pegando todas as linhas, no final, a área vai ficar mais ou menos toda coberta por igual. Não fica com grande diferença da linha para a entrelinha. Só que na linha você vai ver os cotocos de cana um pouquinho acima da palhada. Ou vai ver depois que a cana começar a crescer de novo. Tá ok? E a cana não é perene. A cana, aqui eu acho que tem um ciclo de 5, 6 anos no máximo. Você está falando do ciclo econômico dela? Tem variedade que aguenta mais que outros, mas a produtividade vai caindo. Então, a justificativa de manter vai diminuindo. Porque você vai ter aquela área que está produzindo bem menos, porque está com uma densidade populacional menor, que começou a morrer planta. Você tem um ponto na curva que é melhor você pagar o custo de implantação da cultura de novo e zerar a conta. Aproveita a troca de variedade para uma variedade mais recente, mais produtiva, mais resistente. Ok? Passem para o próximo slide, por favor. A maioria dessas coisas são iguais às que vocês já viram. Certo? Grau de liberdade de tratamento. Ou melhor, daqui a gente não coloca o tratamento. Grau de liberdade de bloco, grau de liberdade de fator 1, que é o corte. A diferença está agora no resíduo A e resíduo B. O resíduo A é a variação do acaso entre as parcelas principais. Então, como é que a gente chega nela? O resíduo sempre é por diferença. Sempre é a parte que a gente não consegue explicar. Quantas parcelas principais nós temos nesse experimento? 3 cortes vezes 4 repetições, se não me engano. 12 parcelas principais. Portanto, 11 graus de liberdade. Desses 11 graus de liberdade, 2 são são 3 repetições. Me lembrei agora. Me lembrei do slide anterior, são 3 repetições. 3 blocos. Portanto, 9 parcelas principais, portanto, 8 graus de liberdade para tudo que envolve parcela principal. O que é que está envolvido na principal? O bloco e o corte, nesse caso. 3 blocos, 2 graus de liberdade. 3 cortes, 2 graus de liberdade. Então, eu tinha 8, gastei 4, ficam 4 ao resíduo. Correto? Para a subparcela, como é que é? Bem, o resto está na sub. Então, eu tinha 11 variedades com 3 cortes, 33 tratamentos. Correto? Ou nem tanto? Quantas variedades eu tinha? Eu tinha 11. Não, aí é que tu está fazendo, aí tu está misturando um pouquinho a bola. Quantas variedades eu tenho? 11. 3 cortes. Cada variedade não vai aparecer nos 3 cortes? Então eu tenho 33 parcelas subdivididas em cada bloco. Subparcelas. Vezes 3 blocos, eu tenho 99 subparcelas. Dessas 99, 98 graus de liberdade no experimento como um todo. Desses 98, eu já tinha utilizado 8 para a parcela principal. Confere? 3 cortes, 3 repetições cada. 9 graus de liberdade, 9 parcelas principais, 8 graus de liberdade. Eu tinha 99, tinha 98 graus de liberdade totais, ficam 90. Tá ok até aqui?
Porque quantos dados eu tenho nesse experimento? Uma variável, vai aparecer quantos números dela? Um de cada subparcela, não vai? Eu não tenho 99 subparcelas? Então eu tenho 98 graus de liberdade totais no experimento. Correto? Esses 98 graus de liberdade totais tem que englobar tudo. Eles são totais. Tá ok até aqui? Quantos eu já usei na principal? 8. Então, dos 98 eu já gastei 8. Esses 8 não podem aparecer de novo na subparcela. Porque eu já usei eles para entender o que aconteceu com a principal. Sim, mas eu não vou somar, eu não vou fazer a principal. O experimento como um todo tem 98 graus de liberdade. Correto? Tudo. Tudo envolve o que está na sub e o que está na principal. Então eu gastei 8 desses 98 na principal. Ficam 90 para sub. Eu tinha 11 variedades, 10 graus de liberdade. Tem 80 agora. Correto? Eu tenho 80 para o quê? Interação e o resíduo B. A interação, como é que eu faço ela? Eu tenho 33 combinações de parcela principal e subparcela. Isso dá 32 graus de liberdade. Desses 32, 2 já usei lá em cima na principal. Ficam 30. 10 são da variedade. Ficam 20. Para a interação, variedade, corte. Eu tinha 80, tenho 60 graus de liberdade para o resíduo B. A conta seguiu? A lógica da conta seguiu? É a mesma lógica básica que a gente fez no fatorial. Só que... A interação? O que é a interação por definição? Um fator com outro. Ela aparece quando? Quando tem um sozinho, ela pode aparecer? Ela só aparece com os dois. Né? Só aparece quando você tem os dois. Mas ela se deve a qualquer um dos dois? Então é a parte que é dos dois, mas não é de nenhum dos dois. Correto? Então, usando esse exemplo, que vai seguir a mesma lógica para o fatorial. Eu tenho 3 cortes e 11 variedades. Então, eu tenho 33 combinações corte e variedade. Se eu tenho 33 alguma coisa, quantos graus de liberdade eu tenho? 32. Esses 32 são para tudo que envolve essas duas coisas. Correto? O corte está dentro, não está? Tem quantos graus de liberdade para corte? 2. Então, dos 32, 2 são do corte. Ficam 30. A variedade está dentro do... Ficam 30. A variedade está dentro dali? Tá. E você já fez, né? Não pode contar ela 2 vezes, então tem que tirar ela fora. Quantas variedades? Grau de liberdade? É só você lembrar o que é a interação. A interação é como um modifica o outro. Então só aparece com os dois, mas não é nenhum dos dois. Faz isso para grau de liberdade, faz isso para soma de quadrado, não faz isso para quadrado médio, porque quadrado médio não é aditivo. Melhorou agora? Tá ok, gente? Essas formulazinhas para soma de quadrado, vocês vão ver que são iguais às fórmulas que vocês já viram em todas as outras coisas. Toda soma de quadrados é totaliza aquela coisa, eleva ao quadrado, certo? E divide pelo número de números que você usou. Número de números sendo intenção, não foi erro meu.
para chegar naquele total que você levou ao quadrado. Depois disso, você tira a correção, que é igual para todo sempre a mim. Ok? A soma de quadrado da interação por diferença. Resíduo por diferença. Tanto o resíduo A quanto o resíduo B. Ok? Definindo pela 10.000.000ª vez o que é variação do acaso, é a variação que não se deve a causas pré-calculáveis. A variação do acaso é a variação da parcela principal, que não é nem do fator nem do bloco. Ou seja, é a interação entre o fator e o bloco. Não deu essa definição agora para a interação. O resíduo da principal é uma interação entre o fator e o bloco. E por que isso é importante? Porque o sais é um bicho burrinho, tadinho. Ele é burrinho de pai e mãe. Tio, tia, avô. Tudo burro. Certo? Ele não conhece a parcela subdividida. O que é que você faz? Explica para ele o que é. Olha, se você não disser, o sais não vai saber que é parcela subdividida. Ele vai tratar fator 1, fator 2, bloco. Tem um resíduo só aqui, que é o que não está no modelo. Então você tem que colocar no modelo do sais quem é o resíduo A, que é a interação entre o fator e o bloco. Certo? Só isso. Só é você acrescentar no modelo. Como é que você vai acrescentar no modelo? Quando você está definindo lá o modelo nas variâncias, clica nos dois, cross. E ele aparece lá. Só que isso não resolve o problema. Por quê? Ele não vai saber que aquilo ali é uma variação do acaso. Ele sabe, ele está calculando agora o resíduo B corretamente. Ele tirou a conta. Mas ele não está usando aquilo ali para nada. O que é que você faz? Você explica para ele. Olha, cara, esse negócio que eu coloquei aqui é o que você vai usar como resíduo para esse fator. Que é na próxima página. No programa exemplo. O que está aparecendo para vocês em vermelho agora. São os comandos novos que você tem. Certo? Quais são eles? Teste H. Certo? O que é isso aí? H é hipótese. Eu vou testar corte, considerando que o resíduo não é o resíduo que você calculou. Eu vou testar corte usando o E do erro, do resíduo, que eu estou dizendo que é a interação bloco-fator. Bloco-corte, nesse caso. Aí o sais, como é muito obediente, vai fazer isso 2 vezes. Tá, eu vou fazer do jeito que você quer, mas primeiro eu faço do jeito que eu quero. Ele primeiro faz o teste para quem você definiu como H, considerando o resíduo normal. Aqui. Se eu fosse fazer pela parcela, considerando o erro da subparcela, era isso aqui. Agora, como você é cri-cri e está inventando essa moda de parcela subdividida, só para complicar minha vida, tá aqui ela também. Separado. Eu poderia ter colocado o teste, ou melhor, eu deveria ter colocado o teste H igual ao bloco, para fazer o efeito do bloco. Certo? Nada como a garrafa de metal. Tá ok, gente? Só isso. E aí o resultado disso está nesse último slide. Apareceu agora esse blocozinho de baixo.
Essa é a única diferença. Certo? Vejam que o SAIS é tão burro, mas tão burro, que ele faz o teste F para o resíduo A. Certo? Ele pegou lá, interação, bloco, corte, e fez o teste F. Por quê? Para ele, tá no modelo é para testar. Você que saiba o que é que você quer usar e o que você não quer usar. E por sinal, o corte bloco foi significativo. Ou seja, a variação do acaso entre as parcelas principais é maior do que explicada pelo acaso. Tá? E comparem a linha corte. Considerando o resíduo da parcela principal, teria perto de 50% de chance de ser devido ao acaso. Na hora que considera o resíduo certo, que é a interação, que é o resíduo da parcela A, é 76% de chance da diferença ser devido ao acaso. O acaso aumentou. Certo? Só isso. Se eu não mostrei aqui, não coloquei aqui a PDIF, certo? Mas o comando seria igual. PDIF corte é igual, melhor, lsmin corte é igual a bloco vezes corte. E aí ele fazia aquela mesma matrizinha, não mudava nada. Ok, gente? Dúvidas? Dúvidas? Ok? Tem dois tipos de soma de quadrados. Tipo 1 e tipo 3. Certo? Quando vocês fazem no site sem dizer, ele vai aparecer lá uma linha type 1, aí aparece a matrizinha, e outro tipo 1, depois tipo 3. Tem uma diferença na forma de cálculo. A que a gente usa é tipo 3. A diferença na forma de cálculo é mais statiquez pura de como eles separam os efeitos. A 3 mesmo. Certo? Não, só tem 1 e 3. O 2 e o 4 não existem. Ou pelo menos eu nunca vi aparecerem. Sexta-feira, aula para tirar dúvida, sem chamada. Certo? Eu fico até 4h15 ou até o último aluno achar que sanadas. Eu sugiro, hoje tem chamada. Sexta-feira não tem não. Eu sugiro que tentem dar uma estudada daqui para lá. Certo? O que é que eu não tiro dúvida? Repete o assunto tal. Isso não é uma dúvida. Certo? Mas fora isso, minha amnésia só vai atacar às 16 horas da terça-feira. E por sinal, continuo aberto para dúvidas por WhatsApp ou qualquer outra forma de comunicação até a hora de começar a prova. Ou seja, se deixar para estudar depois e quiser perguntar durante o fim de semana, não tem problema. Ok?